dia nesta manhã de terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu Santíssimo Nome e te clamamos em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, para os nossos corações com muita sabedoria, com muita veemência, transmitir a Tua palavra. Aqueles que vivem, Deus, em rede social falando, querendo dar aula de Bíblia sem conhecer quem verdadeiro é Jesus, o Filho de Deus. Sê comigo, Pai. Me enche de sabedoria nos lábios como deste a Salomão. Quanto a eles, que o Senhor enche de sabedoria para ouvir e entender que só Jesus é o Filho de Deus e que não deixou nenhum substituto aqui na terra para substituir, exceto padres, pastores, que pregar a sua palavra. Ele disse, se me amas, apacenta minhas ovelhas. Em nome de Jesus, seja conosco e nos perdoa. Livro de Salmo, capítulo 150, versículos. Diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluias. Livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16 diz, disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Livro de João, capítulo 21, venha comigo, de 15 a 18, diz assim, depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, o qual na ceia se inclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, quando é? E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Aqui está uma história que as pessoas distorcem, as pessoas não conhecem a Bíblia, pega por alto e ouve homens com a Bíblia dizendo isso, aquilo, e eles acreditam. Adora a imagem, troca a imagem de Pedro pela do Papa, troca a imagem de Jesus, o dito Filho de Deus, o verdadeiro, e diz que Pedro ficou na terra para substituir Jesus. Não. Jesus mandou, Pedro, 3 vezes, tu me amas? Primeira vez, apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo a Pedro que ele ia ficar pastoreando.
olhando, cuidando, ensinando e não ficando no lugar de Jesus. Tampouco Pedro é papa. Pedro é Simão Pedro, pescador, que ficava ali na margem do rio pescando, e Jesus passando, escolhendo o seu discípulo, disse: vem. Qual é o teu nome? Simão, porque Jesus não conhecia o nome. Ele disse: doravante, não mais será João, mas Pedro, pescadores de homens. Não tem essa ideia de que o Papa é Pedro, não. Pedro, é Simão, que foi trocado o nome por Jesus. Não existe essa conversa, isso é conversa sem sentido, de pessoas que não conhecem a Bíblia verdadeiramente. Porque se conhecesse, jamais ia dizer que Jesus deixou Pedro, o Papa, no lugar dele. Ora, Senhor. Se Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, como agora ia usar um Deus santo, como se diz, o tal, para ficar no lugar dele? Jamais. Simão Pedro era pescador e Deus fez doravante. Serás Pedro, pescador de homens. Aqui está a verdade bíblica que vocês tendem e não entender e tendem a comentar. Isso é juntar brasa viva na sua cabeça para consumir o seu juízo. Que Deus tenha misericórdia de mim que estou falando e de vocês que andam arrotando o que não sabe, o que não comeu, o que nunca viu. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Que Deus abençoe a todos.